Fala pessoal, tudo jóia? Professor Rafael aqui novamente. Hoje para a disciplina de máquinas de fluxo da Engenharia Mecânica, né? Nosso curso aqui do campus Itapetininga do Instituto Federal de São Paulo. Todos vocês são todos muito bem-vindos para a nossa próxima aula aqui, hoje, videoaula 5, para falar um pouquinho a respeito das turbinas hidráulicas. Nessa aula de hoje nós vamos aprender um pouquinho das turbinas de reação e também das turbinas de impulso, né, ou de impulsão, como queiram. Vem com a gente aí que tem bastante coisa para a gente ver na aula de hoje. Bom, então vamos lá, começar a nossa aula. Bom, primeiro, né, diferentemente de uma bomba, né, que é os temas que a gente viu até agora, né, as bombas centrífugas, bombas axiais, né, que eram equipamentos que tinham como função adicionar energia a um escoamento, né. As turbinas são turbomáquinas também, assim como as bombas, né, mas elas recebem energia do fluido, né, então elas extraem energia do fluido para o seu funcionamento, né. Então, as turbinas elas podem ser classificadas de um modo mais macro, de um modo mais geral, em turbinas a impulsão, né, e turbinas a reação. Nós vamos ver os dois tipos aqui. A diferença é que cada uma dessas turbinas retira a energia do fluido de uma forma específica. Por isso que existe essa classificação, pela forma como elas removem energia a partir do nosso fluido, tá certo? Começar então pelas turbinas a impulsão, né? Então, uma turbina a impulsão consiste, na verdade, de uma série de pás, né, na forma de conchas presas a uma roda. Então, um tipo mais simples um pouco de turbina, né? E ela tem mais ou menos essa característica aqui normalmente, né? Uma roda com as pás aqui, normalmente em forma de conchas acopladas a essa pá, né? E um jato normalmente é direcionado para essas conchas aqui de tal forma a movimentar essa turbina, né? Então esse jato normalmente ele possui alta velocidade, né, para atingir essas pás aí, e a quantidade de movimento desse que tem nesse jato aí é que é convertida em impulso angular, né? Então, por isso uma turbina a impulsão, certo? Em geral, né, a gente vai encontrar esse tipo de turbina sendo chamado de roda Pelton ou simplesmente turbina Pelton, né? Normalmente, essa turbina, né, sendo a turbina Pelton, ela apresenta conchas duplas, como a gente pode ver nessa imagem aqui à direita, e o escoamento ele acaba sendo dividido uniformemente nessas duas conchas, certo? A pessoa leva esse nome em homenagem ao engenheiro que projetou essa turbina lá no final da década de 1870, se chamava Lester Pelton, certo? Bom, então, como que a gente, para falar um pouquinho mais desse tipo de turbina ainda, né, elas normalmente são empregadas em situações em que a gente dispõe de fluxos aí com alta velocidade, né, vamos dizer assim, meio que um pré-requisito para usar esse tipo de turbina, né? Porém, ela não precisa, não exige altos volumes, né, grande quantidade de fluido para fazer, para que ela funcione bem, né? Então, além de alta velocidade, né, na verdade essa alta velocidade ela vem atrelada normalmente a altas quedas ou cotas, né? É, ou seja, elevações significativas, né? Bom, então a força criada pelo fluido, né, que atinge as pás, ela pode ser determinada de que forma, né? A gente já viu, é de modo similar lá às bombas. A gente vai ver que nas turbinas tudo é muito similar ao que a gente aprendeu para as bombas. A diferença é que lá na bomba eu estou com um motor que movimenta a bomba e que vai trocar energia ou adicionar energia ao meu fluido, e aqui eu estou fazendo o contrário. Eu tenho um fluido com um potencial, né, energético, e eu extraio, pego essa energia desse fluido e passo para uma máquina, né, que é a turbina, né? Então a gente vai usar a equação da quantidade de movimento, né, para poder determinar esse tipo de força que é transmitido pelo fluido para as pás, para as conchas
turbina, né? Então aqui, ó, imagine que aqui é uma vista em corte aqui de uma dessas conchinhas aqui, certo? E a gente tem o jato aqui sendo direcionado para o centro dela, tá vendo? Ele está se dividindo aí uniformemente, né? E o nosso volume de controle, então, a gente tem a superfície de controle sendo delimitada pelo próprio jato aqui, ó, no formato da nossa concha ali. Então, eu tenho aqui um jato que sai com uma velocidade v, né? A velocidade do jato é v. E quando ele entra na superfície de controle, ele passa a ser uma velocidade do fluido, né, na superfície de controle. Por isso que se chama VF/SC, né, que é a velocidade do fluido na superfície de controle. Aqui no caso na entrada e lá quando já subdividiu, né, na saída, né. E o que a gente tem como consequência? Esse fluido aqui vai estar empurrando essas conchas, né? E vai ter como consequência, vai gerar, né, uma velocidade aqui de rotação da própria turbina, né, do rotor da turbina, certo? Então, esse volume aí, a gente entende ele, né, para compreender como é que a gente vai desenvolver o equacionamento aqui. Ele está preso a essa pá, né, então é rente a pá, né, de tal forma que a velocidade que a gente encontra aqui vai ser igual ao que a gente vai chegar como sendo a do rotor, né? Na verdade, a gente vai demonstrar, né, qual que é essa velocidade resultante aqui, ó, que vai ter no rotor, ou mesmo da onde que vem, né, qual é a realidade aí que a gente tem dessas velocidades, né? Então, assim, a velocidade do escoamento, né, como eu disse no slide anterior, só para ficar definido e escrito aqui para vocês, a velocidade do escoamento a partir do jato é v, né? Aí a gente tem aqui que esse escoamento aí é que vai promover, vai gerar uma força. Na verdade, o próprio peso dessa turbina, né, ao jato, ao interagir com ela, vai ter uma força contrária aí, né, de reação, na verdade, né, da turbina ao ser empurrada por esse jato, né? Então, a velocidade que a pá da turbina aí vai ter vai ser U, a velocidade do jato é V, e a velocidade relativa do fluido, né, ao interagir com essa turbina vai ser esse VF/SC, né? Então, velocidade do fluido, né, na superfície de controle. Bom, então, ó, considerando aí que a gente vai estar sempre trabalhando, né, como a gente fez lá para as bombas, aqui nas turbinas não vai ser diferente. Nós vamos estar considerando o regime como sendo permanente, né, ou seja, as propriedades não se alteram ao longo do tempo. E a vazão, né, a gente sabe que é simples. Como é que é dado a vazão, né? A vazão, quase sempre a gente vai trabalhar com a equação da continuidade aí, que é velocidade vezes área. Então, nós vamos aplicar a equação da quantidade de movimento a esse volume de controle aqui. Então, só para relembrar lá, o que é a equação de quantidade de movimento linear aqui, a gente está trabalhando, certo? Então, aqui é a variação no tempo, né? Da massa específica, da massa, melhor dizendo, dentro do meu volume de controle, né? Então, esse primeiro termo aqui, ó, se refere a uma variação ao longo do tempo, né? Como se eu tivesse dentro do meu volume de controle lá, se perdesse massa ou ganhasse massa, né? Mas como a gente está trabalhando com regime permanente, esse termo vai se anular. E aí o que sobra, né? A gente sobra o segundo termo da equação, que na verdade toda a entrada, né, e saída aqui, ó, massa específica vezes velocidade vezes a área, né? Isso aqui nada mais é do que a vazão mássica que entra e sai das minhas superfícies de controle. Mas como eu estou falando da quantidade de movimento, eu tenho um produto ainda pela própria velocidade aqui, multiplicando essa vazão mássica, certo? Então, fazendo essa conta aqui, ó, a gente vai ver que essa força resultante, né, que é o somatório dos momentos aí, na verdade, né, do momento linear, da quantidade de movimento, que é a mesma coisa que momento, né, a gente vai ter a velocidade, né, então aqui a velocidade do fluido, né, quando entra na superfície de controle, vezes a massa específica, que é constante, né, nós não temos, um regime permanente, massa não vai estar se alterando no tempo, então a gente considera uma constante,
Aí a gente tem o menos V, né? Por quê? Porque na entrada, né, aquela convenção de sinais que a gente faz, né? A gente teria na superfície de controle um pequeno vetor aí que aponta sempre para fora, né? Que delimita a área da seção transversal, né? Então, como está entrando aqui, ó, eu teria uma velocidade do fluido entrando apontando para a direita e o vetor que delimita a minha área aqui estaria apontando para a esquerda. Então, como os sinais, como as direções são opostas, a gente tem um sinal negativo, né? E aí na saída a gente vai ter um sinal positivo. Aí você pode me perguntar, né? Eu teria uma soma aqui, mas aí aparece um outro sinal negativo aqui. Por quê? Porque na saída, o que que a gente tem aqui, ó? O nosso volume de controle, melhor dizendo, a velocidade saindo do volume de controle por essa superfície de controle aqui está apontando para a esquerda e a gente trabalha, né, convencionalmente aí que sentidos à direita, né, é positivo e à esquerda é negativo. Não por acaso a nossa força aqui também está negativa, né? Então, porque a força de reação, né, que é o que a gente está calculando ali, a força que vai ter no na nossa turbina, né, nas pás ali, ela vai estar reagindo a esse jato aqui que vai estar atuando sobre ela. E aí, então, como a gente está pensando aqui no jato na horizontal, eu vou utilizar esse ângulo θ aqui para a minha velocidade de saída aqui, eu rebater ela e ter a componente horizontal, né, apontando para a esquerda. Por isso esse cosseno de θ aqui. E aí aqui é só o restante da nossa equação, né, massa específica, velocidade e área. Bom, então, se a gente vem desenvolver essa expressão, o que que nós vamos ter, né? Eu trouxe de lá a mesma expressão que a gente teve lá da nossa equação ali da quantidade de movimento linear, né? Então, o que que eu estou fazendo? Eu estou simplesmente aqui, ó, no caso, fazendo a distributiva aqui, né? Então, olha lá, eu tenho menos a velocidade do fluido na superfície de controle, vezes massa específica, né? Vezes a vazão. Por quê? Velocidade vezes área, a gente viu lá que é vazão, né? Então, tá aqui o sinal negativo veio para cá e aqui eu já considerei como sendo a vazão. Menos, né, por causa desse sinal aqui dentro, velocidade do fluido na superfície de controle na saída, vezes cosseno θ, né, vezes massa específica, vezes a vazão novamente. Aí, o que que a gente vai fazer aqui, né? Como tem sinal negativo em todos os termos, né, como se eu multiplicasse por menos 1 aqui e sumir com os negativos de todos os termos. Maravilha. E aí, colocando em evidência aquilo que a gente tem aqui que repete, né? O que que repete? A velocidade do fluido na superfície de controle, repete a massa específica e a vazão, né? O que sobra aí é esse cosseno de θ. Então, a gente vê que a equação aí que vai ser resultante desse trabalho aí todo, a partir da equação da quantidade de movimento, é a força vai ser massa específica vezes a vazão, vezes a velocidade aí desse fluido na superfície de controle, né? Vezes 1 mais cosseno de θ. Aqui só foi matemática, não tem nada muito especial aí não. Bom, então uma coisa importante que a gente tem aqui, ó, é analisar que a nossa expressão chega aqui com um cosseno no final das contas, né? E de 0 até 90 graus a gente tem um cosseno positivo, né? Então, se eu tiver, por exemplo, cosseno de 0 que é 1, né? É o cosseno máximo, o valor máximo que eu vou ter aqui. Vai ter 1 mais 1 vai dar 2, né? Então, seria a força máxima que eu conseguiria ter a partir desse escoamento aí, né? Então, trabalhando entre a faixa de 0 a 90, né? Então, com o ângulo assim, chegando até 90, né? Com a angulação apontando aqui um pouco para a direita, né? A velocidade de saída. A gente teria forças maiores. A partir do momento que de 90 eu começo a aumentar um pouco mais, né? De 90 até 180, por exemplo, eu vou diminuindo a força resultante que eu tenho, porque o meu cosseno passa a ser negativo, né? Então vai ser 1 menos alguma coisa aqui, né? Então vai ser menor do que 1, a força resultante no final das contas acaba sendo menor. Bom, o torque aí, vamos trabalhar um pouquinho agora a respeito do torque, né? A gente sabe que o torque
desenvolvido sobre a roda ou sobre a turbina, né, nada mais é do que o momento dessa força de impulso sobre o eixo da roda. Então, veja lá, nós temos uma sucessão de pás aí que recebem esse escoamento, né? E esse giro contínuo, a partir desse giro contínuo, a gente sabe que, na verdade, o nosso torque vai ser o quê? A força que a gente acabou de calcular ali atrás, vezes um raio, né? Esse raio, normalmente, a gente adota aí como sendo um raio médio, né? Ou de uma turbina como essa aí, né? Uma turbina Pelton, é comum a gente trabalhar aí com um raio médio, né? Então, a gente sabe que o torque, no final das contas, é a expressão que a gente achou no nosso slide anterior aí, e simplesmente multiplico pelo raio da minha turbina, certo? Bem simples. E aí, com relação à potência, também é bem simples. Aqui a potência a gente sabe que é o quê? O produto aí, a multiplicação entre o torque e a velocidade angular, não é isso? A gente acabou de calcular o torque ali atrás, né? Então, eu vou pegar aquela expressão que eu tinha ali de torque e multiplico pela velocidade angular, né? Só que a gente sabe aí que a velocidade periférica, que é resultante aqui, ó, que depois que o fluido interagir com a nossa turbina, ele vai movimentar essa turbina e ela vai ter uma velocidade periférica, que depende do raio, né? Do diâmetro dessa turbina, né? Então, mas a gente sabe que a velocidade angular vezes o raio é essa velocidade periférica. Então, a gente tem aqui, ó, velocidade angular vezes raio. Então, a gente pode trabalhar essa expressão trazendo, em vez de trabalhar com a velocidade angular, trazendo aqui a velocidade periférica, né? Então, é uma forma de se trabalhar também, né? Geralmente, a gente acaba até utilizando essa expressão aqui. Bom, aí a gente vai fazer uma análise, né, das turbinas de impulsão com relação aí à sua potência, né? Então a gente viu no slide anterior a potência da turbina, né, vai ser a massa específica do fluido vezes a vazão do escoamento vezes a velocidade na superfície de controle, né, a velocidade do fluido vezes a velocidade periférica aqui da turbina, né, depois da interação, mais vezes 1 mais o cosseno de θ. Aí, então, analisando essa expressão aqui, né, que é o que a gente quer trabalhar agora, qual é a situação onde eu consigo a maior potência, né, ou melhor, em que situação eu vou conseguir gerar uma maior potência através do meu escoamento. Lembrando que uma turbina tem como função, né, remover energia, extrair energia do meu escoamento, né, e gerar trabalho a partir disso. Então é interessante que a gente consiga o máximo de potência para o fluido. Então, analisando isso aqui, pessoal, como é que a gente vai ter a potência máxima, né? A potência máxima, a gente tem que analisar uma coisa aqui que é basicamente esse ângulo do cosseno, que é o ângulo θ, né? Então, em que situação eu tenho maior valor aqui para o cosseno? Na situação em que eu tenho 0 grau, né? Então, meu cosseno seria 1, né? Cosseno de zero. E nessa situação, esse valor aqui passa a ser 2, né? Além disso, o que a gente vai ter aí? A gente viu, né, a partir daquele diagrama de velocidades lá, a gente vê que eu tenho um jato entrando com uma velocidade v, né? Aí eu tenho a velocidade na superfície de controle e tenho como resultante, depois dessa interação, uma velocidade periférica u. Então, na verdade, o que a gente tem lá? Que a soma da velocidade do fluido, né, mais a velocidade que vai, por conta do fluido interagir, a nossa turbina vai assumir, é a velocidade total que a gente tinha antes, né? A velocidade do fluido. Então, parte dessa velocidade vai se subdividir, vamos assim dizer, né? O fluido vai ser desacelerado para acelerar a nossa turbina. Então, a soma das duas, né, se for uma situação perfeita, né, desprezando as perdas aí e tudo mais, numa condição perfeita, onde não tivesse atrito mecânico no rolamento, por exemplo, do eixo da nossa turbina, ou mesmo que não houvesse esse cisalhamento do fluido entre o próprio fluido, ou ainda entre o fluido e as pás da turbina, numa situação perfeita, né, a velocidade a velocidade que a gente tem no fluido, lá no jato,
é igual à soma, né, da velocidade que virou, que gira na turbina, velocidade periférica, mais a velocidade relativa do fluido depois que ele entra naquele volume de controle, né, na superfície de controle. Então, se a gente fizer uma matemática simples, essa velocidade do fluido vai ser a velocidade total que a gente tinha do nosso fluido antes da interação, menos aquilo que converteu para a velocidade periférica lá do nosso rotor, certo? Então, eu estou trazendo agora essa velocidade aqui, ó, que estava na nossa dedução ali da potência, né, que veio lá da força e depois do torque. Eu estou substituindo por esse V menos U aqui, que é a mesma coisa. Tá? Então, pensando em situação aqui para fazer uma análise de potência máxima que eu possa obter. Então, já estou colocando aqui o cosseno como sendo de 0 graus. Então, a gente vê que eu chego numa expressão com essa cara aqui, que a minha potência máxima seria 2, né, que veio daqui de dentro do cosseno, né, se o cosseno for de 0, o cosseno de 0 é 1, mais 1, 2. Então, 2 vezes a massa específica, vezes a vazão, vezes o quê? Vezes a velocidade vezes U, né, já tem uma distributiva sendo feita aqui, ó, U multiplicando o U e o V aqui. Então, eu vou ter V vezes U, né, velocidade do fluido, vezes a velocidade do nosso rotor, menos a velocidade do rotor ao quadrado, né, que é a distributiva feita aqui. Então, para a gente conseguir a potência máxima, né, que é algo interessante, além de eu ter um ângulo próximo do zero aqui, a gente vai ver que não é praticável trabalhar com zero mesmo, e mais para frente eu explico o porquê, mas além de eu ter o ângulo como sendo zero, eu tenho que pensar nessas coisas aqui. Por quê? Massa específica a gente vai considerar constante, regime permanente. A vazão também, uma vez que entrou em funcionamento aquele jato, né? Se eu estou trabalhando com regime permanente também, a vazão é constante, não vai se alterar no tempo. Então, esse restante da expressão, essa função aqui, ó, quadrática, né, que me interessa saber, né, em que situação eu vou ter o máximo aqui. Quando isso aqui, esse produto e essa subtração aqui de uma função elevada ao quadrado, quando esse valor aqui for máximo, a minha potência da turbina é máxima. Então, para eu ter essa potência máxima, eu tenho que descobrir um ponto de inflexão, né? Já que isso aqui é uma função quadrática, não deixa de ser, né? Embora esteja subtraindo de um produto, eu tenho uma função quadrática aqui, então eu vou ter, né, um ponto de inflexão, né? Então, a gente vai lembrar lá de cálculo diferencial, que vocês aprenderam bem no começo do curso, né? Como que a gente determina um ponto de inflexão de uma função? A gente pega essa função, né, faz a primeira derivada dela e iguala essa primeira derivada a zero. Então, vamos lá, fazer um pouquinho de cálculo. Então, eu vou fazer a derivada daquele termo, né, daquela função, v vezes u menos u ao quadrado, né, igual a zero. E eu vou fazer essa derivada em função de u aqui, ó, certo? Então, primeiro, né, para a gente fazer uma derivada como essa, a gente tem a primeira coisa aqui é uma diferença, né, ou seja, uma subtração de duas funções aqui. Então, a gente tem uma regra para derivadas, né, de diferença, que se chama regra da diferença, né? Então, a gente vê lá do cálculo diferencial, né, que a derivada da diferença entre uma função f de x e uma função g de x, né, entre duas funções, nada mais é do que a diferença entre as derivadas. Então, eu derivo outra e subtraio uma da outra. Então, a minha derivada da diferença é o quê? A diferença das derivadas. Então, eu tenho duas funções aqui, uma função produto, né, v vezes u, e uma função, né, u elevado ao quadrado. Então, eu faço a derivada da primeira menos a derivada da segunda e igual a zero, porque eu quero achar o ponto de inflexão. Aí, nós caímos numa segunda parte, né? O que acontece? Agora eu tenho uma derivada aqui simples, né, que a gente sabe fazer bem tranquilo, uma derivada de uma função ao quadrado, de uma potência, né, bem simples. Mas aqui eu tenho uma derivada de um produto, então eu também tenho uma regra para esse tipo de derivada, que é a regra do produto, né, onde a gente tem a seguinte, estabelecido da seguinte forma, essa regrinha aí. A derivada de um produto de duas funções, aqui, ó, v vezes u, né,
é a primeira função vezes a derivada da segunda função, mais a segunda função vezes a derivada da primeira função. Então, nós vamos pegar só essa parte aqui e deixa isso aqui quieto por enquanto. Então, olha lá, vou derivar, né? Vou fazer a derivada do produto. Então, o que eu tenho? Eu tenho a função da primeira, né, que é v, vezes a derivada da segunda, que é du sobre du. Aí depois soma, né? Soma a segunda função. Qual que é a segunda função? É u, que está aqui. Vezes a derivada da primeira função, que no caso era v, né? Então eu vou fazer dv du, certo? E aí o que a gente tem? Ó? Du sobre du é 1, né? Derivada da função em relação a ela mesma, né? É 1, toda a derivada simples, né? E aí eu estou derivando v em relação a u. E são coisas diferentes. Então é como se eu estivesse derivando uma constante, né? Por isso que é zero, a derivada da constante é zero. Então no final das contas, o que a gente tem? Esse termo some e aqui vai ficar o quê? Vai ficar simplesmente o v, né? Porque é 1 aqui multiplicando. Então a derivada desse produto aqui nada mais é do que a própria função v. Ok? Vamos adiante. E agora a gente tem que fazer a derivada, né, da segunda parte aqui, que é bem simples, né? Esse 2 aqui vai descer, né, e vai multiplicar a própria função menos 1 no expoente, né? Então, a derivada de u ao quadrado é 2u. Então, trazendo do slide anterior a derivada do produto menos a derivada dessa função quadrática aqui que a gente quer, eu tenho o quê? Eu tenho v menos 2u igual a zero. Né? Então, quando eu igualo a zero, eu vou estar isolando em função de u, eu passo aqui v vai ficar igual a 2u, né? E eu pego esse 2 e venho trago dividindo aqui o v, né? Então, no final das contas, né, como eu estou falando, está aqui, ó, v igual a 2u, e u vai ser igual a v sobre 2. Tá certo? Então, veja bem, antes da gente ver essa parte final aí, eu estou determinando o ponto de inflexão, né? Então, um ponto de inflexão ele pode ser máximo, ele pode ser mínimo, né? Então, uma função pode estar subindo e de repente descer, ou o contrário, está descendo e de repente subir. Então, eu vou ter um ponto de inflexão, o ponto onde acontece a mudança, né, de uma tendência crescente para decrescente ou vice-versa. E aí, o que a gente quer, né, que a gente estava fazendo as contas ali para trás, é maximizar a minha potência, não é isso? Eu estou tirando energia do fluido e eu quero ter a potência máxima. Eu sei que eu tenho que ter o ângulo lá igual a zero, aquele ângulo θ, é uma condição para que eu tenha o máximo, né, aquele valor máximo, né, do cosseno de zero, que é 1. E aí eu tenho aquela função que eu quero maximizar também. Então, não me basta saber qual é o ponto de inflexão, que a gente viu que é v sobre 2, né, a velocidade do fluido lá dividido por 2. Eu tenho que saber se esse ponto de inflexão ele é um ponto de máximo ou de mínimo, né? Se for de mínimo, não me interessa, o que eu quero saber é se é de máximo. Então, assim, a gente sabe lá do cálculo também que se a segunda derivada de uma função der um resultado positivo, então a gente tem um ponto de mínimo, um ponto de inflexão de mínimo. Mas se eu tiver uma segunda derivada dessa função, ela for negativa, o que a gente tem no final das contas? Um ponto de máximo. Então, olha aqui, a função que sobrou aqui, ó, aqui é a primeira derivada daquela função que a gente tem, deu esse resultado aqui. Se eu pegar essa função aqui e derivar em relação a u de novo, o que acontece? O v some, né, que é uma constante em relação a u, né? Ele some e sobra o quê? Vai ficar derivada aqui no caso de 2u, né? Então o u vai sumir, né? Bem simples, vai sobrar o menos 2 só, a constante menos 2. Então é uma derivada, a segunda derivada dessa função aqui é uma derivada negativa. E isso me indica, né? Me estabelece que a gente tem um ponto máximo da função. Então, isso aqui é um ponto de máximo. Então, nessa condição aqui de v sobre 2, eu vou ter a minha potência máxima. Tá? Por que a gente fala isso, pessoal? Porque, por exemplo, quando a gente for projetar uma turbina, eu tenho que projetar pensando em maximizar, que essa turbina ela me renda, né? Vamos assim dizer, ela seja
eficiente, ela me der o máximo de potência possível através do fluido que eu tiver. Então, a conclusão que eu tenho é que a velocidade relativa do fluido, né, que é dela que nós partimos, lá, aquele V F barra SC, né, que é essa velocidade relativa aqui do fluido, ela deveria ser, então, né, vale lembrar aqui, ó, a gente tem aqui a velocidade total que está saindo do fluido, né, vai ser igual, né, numa situação ideal, a velocidade que a gente vai ter como consequência da rotação aqui do nosso rotor, mais essa velocidade relativa do fluido, né? Então, na verdade, essa velocidade do total do fluido bate na nossa concha aqui e se dissipa em duas, né? Na velocidade que vai lá sair, que é a própria velocidade relativa do fluido, mais é o que gerou aqui a rotação, né? Então, a gente sabe que isso aqui é verdade, fazendo as considerações que a gente fez. Então, no final das contas, eu sei que essa velocidade do fluido aí, ó, na superfície de controle, né, vai ser o quê? Vai ser a velocidade total, né, menos esse U aqui, ó, vai dar esse vetorzinho resultante aí. Então, na condição de máximo, esse U aqui vale quanto? Ó? V sobre 2. Então, V inteiro menos V sobre 2, né? Eu estou tirando um inteiro, metade de um inteiro. Então, vai dar, no final das contas, metade de novo, né? Então, pensando dessa forma, o que a gente vai ter aqui, ó? Que a velocidade do fluido, quando ele sair, né, das pás, depois de interagir das pás, a velocidade, aqui ele chega com a velocidade do fluido aqui, V total, né, interage com as pás e ele sairia com uma velocidade residual, vamos assim dizer. Né? Então, se eu tiver a condição de máxima ali, ou seja, um cosseno zero, né? Aliás, um ângulo θ zero. Ângulo θ zero significa dizer que essa pá aqui, ó, direcionaria essa saída da nossa velocidade aqui, do nosso fluido, depois de interagir, estaria apontando para a esquerda na horizontal aqui. Né? Então, seria uma concha bem em U, assim, né? Isso tem algumas implicações, mas vamos esquecer a parte prática por enquanto, só para entender a análise que a gente está fazendo. Então, pensando que a nossa concha direcionaria o fluido para sair e voltar aqui a 0 graus, né, a gente teria então como resultado que esse V aqui, que é o que? O V do fluido na saída, a soma das duas, né, seria V sobre 2, que é o U, e o VF barra SC, né, que é a velocidade do fluido na superfície de controle, também seria, né, que a gente calculou aqui em cima, V sobre 2. Um menos o outro aí, ó, meio menos meio é zero, né? Qualquer coisa subtraída dela mesma é zero. Então, o que isso nos dá de conclusão? Que se eu tivesse um ângulo aqui, ó, um θ aqui de zero, o meu fluido interagiria com a minha pá e sairia aqui com velocidade zero, ou seja, toda a energia cinética que ele tinha aqui, ó, toda a velocidade que ele tinha vai ser convertida em potência. Obviamente, isso é um resultado teórico, né? Mas que faz sentido. Eu tenho um fluido todo potencializado com uma velocidade aqui e vai converter toda essa energia em potência, em trabalho aqui nas nossas pás, né? Então, esse seria o ideal. Quais são os percalços disso, né? Quais são as implicações disso aí, né? Aqui, ó, apenas desenvolvendo então aquela equação, antes da gente falar dos probleminhas que estão envolvidos nessa questão aí, se eu pegar aquele valor e jogar aqui atrás, ó, aquela equação de potência, eu vou lá e vou colocar então aqui a massa específica vezes vazão vezes o volume do fluido que a gente viu ali atrás, vezes a velocidade do rotor. Aqui a gente viu que é V sobre 2, esse também é V sobre 2, né? Então, o que a gente teria? Uma equação de potência máxima, né? Seria o seguinte, eu vou ter aqui, ó, V quadrado sobre 4, né? O 2, como o cosseno de zero é 1, né? Vai virar um 2 aqui, esse 2 vai cancelar com esse 4. Eu calcularia a minha potência máxima teórica da seguinte forma. Massa específica vezes vazão vezes V ao quadrado sobre 2.
eu estava dizendo, né, me antecipei um pouquinho, agora vou trazer os pontos aqui, porque isso aqui é um resultado teórico. Na prática não funciona assim. Por quê? Principalmente porque imagine que eu tenho uma série de pás aqui. Se eu pego e faço uma pá com uma curva tão grande dessa forma, o jato vem aqui, entra nela, vai ser desacelerado e vai voltar para bater na outra que vem vindo de trás, né? Então vai acontecer o que a gente chama de respingos na costa aí da próxima pá. Esse respingo, eles causariam o quê? Um impulso reverso, né? Ele vai bater contra o movimento que eu quero. Então, não é praticável isso, né? A gente tenderia a perder potência no final das contas. Então, normalmente, se é projetado esses ângulos aqui, ó, a gente precisa dar uma vazão para esse fluido aqui, de tal forma ele não atrapalhar, não respingar demais na próxima pá que vem vindo, para ser empurrada também pelo jato. Então, normalmente esse teto é projetado para um ângulo próximo de 20 graus, né, para dar escape para esse jato, né. Ainda assim, né, se a gente for considerar perdas por respingos, cisalhamento do fluido, atrito mecânico, todas essas variáveis sendo consideradas, uma turbina como essa, né, uma turbina Pelton, ela normalmente tem um rendimento próximo a 85%, que é um rendimento relativamente bom, né? Uma turbina simples aí que traz rendimentos relativamente significativos, né? Bom, vamos lá então, vamos fazer um exemplo desse tipo de turbina, né? Um exemplo utilizando uma roda Pelton, né? Ou uma turbina a impulsão. Então, como de costume, vamos fazer a leitura e depois sair desenvolvendo esse exemplo, né? Então, a roda Pelton da figura abaixo tem um diâmetro de 3 metros, como a gente pode ver aqui na figura. E tem ângulos de deflexão, né, das conchas de 160 graus, né? Dá para ver aqui, ó, separado uma conchinha aqui, né? E aqui um ângulo de deflexão de 160 graus, nada mais é do que um ângulo θ aqui, né, de 20 graus, né? Aqui a gente teria 180 menos 160, 20 graus, certo? Se o diâmetro do jato d'água aí que atinge essa roda aqui, ó, é 150 milímetros, e a velocidade desse jato é 8 metros por segundo, eu quero que seja determinado a potência desenvolvida por essa roda quando ela está girando aqui, né, a 3 radianos por segundo, né, como consequência dessa interação, certo? Muito bem, então vamos lá. Primeira coisa, né, o cálculo da potência para uma turbina de impulsão é dado da seguinte forma, a gente acabou de desenvolver aí na aula. A potência da turbina é a massa específica vezes a vazão, vezes a velocidade do fluido na superfície de controle, vezes a velocidade periférica da minha roda, né, do meu rotor, vezes 1 mais o cosseno de θ. Então, o que a gente precisa aí tanto, né? Nós vamos precisar da vazão, que não nos foi dado, mas foi dado o diâmetro da tubulação e a velocidade, então a gente consegue calcular essa vazão. Eu preciso da velocidade periférica, né? Nos foi dada a velocidade angular, né? E com a velocidade angular mais o raio, ou no caso a gente tem o diâmetro, então dá para calcular também a velocidade periférica. E a velocidade relativa do fluido, a gente vai conseguir chegar nela a partir daquela diferença lá, né? Do nosso somatório de velocidades, né? Então vamos começar pela vazão, né? Então a vazão é velocidade vezes a área, né? Ou, no caso aqui, a área, uma área circular, né? Π, diâmetro ao quadrado sobre 4. Fazendo aqui as continhas, bem simples, nada difícil, né? Só tomar o cuidado de fazer as conversões de unidade aqui, né? Então o que a gente tem aqui, né? A velocidade vezes a área, esse diâmetro aqui é o diâmetro da tubulação, né? Então, 150 milímetros, 0,15, né? Metros, né? Vezes o π, vezes dividido por 4, vezes 8 aqui. Então, a gente chega numa vazão de 0,1414 metros cúbicos por segundo. E agora a gente determina também a velocidade periférica, que é uma forma bem simples aí também, né? Então, a velocidade periférica é a velocidade angular vezes o raio, né? Aí agora nós temos o diâmetro aqui, ó, que é de 3 metros, dividido por 2 eu tenho o raio. A velocidade periférica foi dada, 3 radianos por segundo,
uma conta bem simples aqui, né? Então a gente chega que a velocidade periférica que a roda vai ter nesse diâmetro que ela tem aí de 4,5 metros, tá? Bom, por fim, a gente precisa calcular a velocidade relativa do fluido, né? Vale lembrar lá, então, fazendo as considerações que a gente tem feito, né, de um fluido ideal, condição perfeita, escoamento em regime permanente, né? Então, eu tenho a velocidade total do fluido que foi dada, que é 8 metros por segundo. A gente acabou de calcular a velocidade que vai ser da periférica aqui do nosso rotor. Então, a diferença entre os dois é a velocidade do fluido na superfície de controle, né? Essa velocidade relativa do fluido. Então, aí, uma matemática bem simples, 8 menos 4,5, 3,5 é a velocidade do nosso fluido na superfície de controle, né? A velocidade relativa dele. Então, agora nós temos todos os dados que precisamos para calcular a potência, que a gente não tinha, né? Então, na massa específica, como é água, é 1.000 kg por metro cúbico, a vazão a gente acabou de calcular, a velocidade relativa do fluido 3,5, velocidade da roda d'água lá, do rotor 4,5, e o ângulo, né, que aqui se o ângulo de deflexão é 160, o ângulo de saída aqui do vetor velocidade aqui na saída da superfície de controle, 20 graus. Bem simples. Fazendo essas continhas aqui, lidando com as unidades, a gente chega que a potência dessa turbina aí, Pelton, né, é 4,32 kW nessas condições. Bom, pessoal, vamos lá então. Agora a gente vai tratar um pouquinho das turbinas a reação, né? São turbinas, né, que trabalham de uma forma diferente, conceitualmente diferente. A maneira como ela extrai energia do fluido é diferente, né? Então, por isso que a gente tem uma segunda classe aqui. Primeiro a gente viu as turbinas a impulsão, né? Basicamente as turbinas Pelton. E agora a gente vai falar das turbinas a reação. Então, neste caso, o escoamento entregue aos rotores, né, de uma turbina a reação é relativamente lento, né, se comparado com as turbinas a impulsão, mas a gente precisa de grandes volumes, né, de fluido. Então, nós temos aí, dentro da classe turbinas a reação, a gente vai ter uma subdivisão. Nós vamos ter as turbinas de escoamento axial, né, que também são conhecidas como turbina a hélice ou ainda turbina Kaplan, né? E elas são usadas, essas turbinas aqui, esse tipo de turbina a reação, né, dentro das turbinas a reação, nessa subdivisão, essas turbinas de hélice são usadas para vazões mais baixas e para baixas cargas piezométricas. Agora eu não estou mais comparando em relação à de impulsão, estou comparando ela com a próxima que vem no próximo slide. Um outro tipo de turbina a reação são as turbinas que têm escoamento que acontecem de modo radial ou ainda uma turbina de escoamento aí, misto, né? Então pode ser um pouco radial, um pouco axial, né? Essas turbinas são conhecidas como turbinas Francis, né? Como a gente pode ver aqui. Essa turbina é o tipo de turbina mais comumente utilizada para as hidrelétricas, e ela tem a vantagem, né? Ela tem uma flexibilidade para ser projetada para diversos tipos de vazões e cargas piezométricas. Tá? Ela é mais versátil, né, se comparado às axiais. Aqui a gente tem uma imagem delas, né? Que são turbinas grandes, né? Mesmo as axiais também, né, podem ser utilizadas para as hidrelétricas, é menos comum, mas são usadas também, né? Mas são equipamentos bem grandes, né? Bom, para a gente conseguir desenvolver as equações, a gente precisa trabalhar em uma análise cinemática, né? Então, essa análise que a gente faz, ela é muito similar à análise que a gente fez para as bombas, né? Lá de escoamento axial e escoamento radial. Agora sim, uma turbobomba, a gente tinha visto aqui uma turbina ou uma turbomáquina, né, para produzir energia a partir do fluido. Então a gente vai tomar como exemplo, apenas para dar uma revisada aí, uma turbina típica que se usa em um motor de jato, né? Então a parte final de uma turbina, a gente vai ver um GIF mais para frente aí, a turbina de fato do motor a jato, né, é como se eu estivesse
pensando que tivessem vários rotores, né, e vários estatores. Uma turbina, como se fosse mais de um estágio, né? A gente tem lá os estatores, né, são as palhetas guia ali, que são fixas, e os rotores, né, que estão interligados lá, são as palhetas, né, ou as pás interligadas nos rotores, que são as móveis, né? Então, o que que a gente faz, né? A gente pega e vai pegar uma pá dessa do rotor e vai analisar na borda de ataque e na borda de fuga, exatamente igual como a gente fez lá para as bombas. Então, quando o fluido é direcionado aqui do estator e entra em contato com a minha borda de ataque, né? E depois na borda de saída. Então, a gente tem lá as mesmas convenções, inclusive, né? A gente tem lá que depois que interage com o rotor aqui, o fluido ele recebe uma velocidade, né? Uma velocidade V1, né? Que pode ser decomposta na sua componente tangencial e axial, né? Mas essa mesma velocidade V1 aqui, ela pode ser uma resultante a partir da velocidade periférica do meu rotor, né? E vai ter uma velocidade relativa do fluido qualquer aqui, uma velocidade qualquer que vai dar como vai dar dessa interação para me dar a resultante, né, do fluido. A mesma coisa, exatamente a mesma coisa a gente tem na saída, borda de entrada e borda de saída, tá? Então, ó, pensando aí numa turbina de motor de jato, né, é uma turbina de hélice também, ou seja, de escoamento axial, tá? A diferença é que em vez de estar simplesmente escoando ali um fluido líquido, né, a gente está escoando uma mistura de ar quente com combustível ali, né? Mas ela já foi pressurizada, a gente vai ver que numa turbina de jato, existe um compressor primeiro, tem a fase da compressão, né, a região de compressão, a região de explosão ali, de combustão, e depois a turbina, né? Então, a gente está tomando aquilo ali considerando o fluido incompressível na região da turbina. É só para usar, para a gente relembrar de como que se faz os cálculos, tá? Mas a gente ainda está trabalhando como sendo o fluido incompressível, tá certo? Então, nós vamos pensar aí, né, a sequência de pás estacionárias, que são as pás do estator, né, e depois é o fluido passando por elas e sendo direcionados para passar pelas pás do rotor. Bom, então, o estator, que são as pás fixas aí, né, eles direcionam o escoamento, né, são projetados de tal forma a direcionar esse escoamento para começar para ser entrar, né, em interação com a pá do rotor, né? E existe um ângulo alfa 1 ali, ó, que o ar vem, né, por aqui nessa mistura da queima ou o fluido, qualquer que seja ele, é direcionado aqui, né, para acontecer a interação com o rotor, certo? Nesse ângulo alfa 1. O fluido entra na entrada aqui do rotor, atinge a pá do rotor com uma velocidade V1, né? E na saída, aqui no caso, ele vai ser direcionado, é como se esse fluido ele tangenciasse ou ele interagisse com a pá de forma a um pouco levar uma reação da pá, né? Na verdade, o contrário, né? A interagir com a pá de tal forma a movimentá-la, né? E ele escorrega, ele cisalha, né, na prática em cima dessa pá, né? Então ele sai com uma angulação diferenciada aqui, ó, um alfa 2, né? Então é similar, só que nas bombas a gente tem a bomba interagindo sobre o fluido, né, para energizar esse fluido, vamos assim dizer. E agora a gente tem o contrário, o fluido sendo forçado contra essas pás para movimentar esse rotor, tá? Então, o que que acontece? Se a turbina ela retira energia do escoamento, o que que a gente vai ter aqui? Que essa velocidade V2 na saída aqui, ó, ela vai ser menor do que na entrada, né? Eu vou estar com o fluido potencializado aqui, ele vai empurrar esse rotor, vai fazer ele girar, e nessa troca de energia, né, nessa conversão de energia cinética em trabalho, eu perco a energia cinética do meu fluido. Então, a velocidade na saída acaba sendo menor do que na entrada. E a gente tem aqui também ó, que o alfa, né, assim como a gente fez para as bombas, ele é medido, o ângulo alfa, por uma convenção, né, entre a velocidade do rotor, né,
e a velocidade do fluido, tanto na entrada quanto na saída, tá? Por isso que está sem índice aqui. E o ângulo beta, que é aquele ângulo de projeto das pás, né? Ele é medido, né, por convenção aí também, entre o oposto, né, o vetor oposto da velocidade periférica do rotor, depois da interação, e a velocidade relativa do fluido, aí, que vai me dar a resultante, né, desse fluido depois que ele sai aqui do rotor, né? Depois que ele começou a interagir aqui, né? E ele sai, depois de interagir e ter empurrado o nosso rotor, ele sai com um ângulo diferenciado, tá bom? Bom, então, olha lá, uma turbina de jato, né, seria, a gente não tá, não vou entrar no mérito aqui de detalhar essa turbina como um todo, até porque não é a intenção da nossa disciplina. Mas a gente tem uma região aqui de entrada do ar, uma região de compressão, uma região de combustão e, por fim, né, essa mistura queimada ela é forçada a passar aqui pela turbina, né, que é a parte final aqui do motor a jato, né? Então ele passa aqui e ele vai movimentar esses rotores aqui, né, para gerar empuxo aí, para gerar trabalho, né? Então, como que a gente calcula o torque aí numa turbina como essa, né? Que é similar às turbinas axiais. Então, a gente está usando isso aqui como exemplo, mas uma turbina que fosse de uma hidrelétrica lá, axial seria dessa forma também. Então, aqui, o torque é aplicado ao rotor, né? É determinado, como sempre, através do quê? Da quantidade de movimento angular. Então, a gente vai considerar um raio médio. Então, lembrando de algo, né? Quando a gente trabalhou com bombas axiais, a gente trabalhou com um raio médio também. E aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Então, para uma turbina de hélice, ou seja, uma turbina de escoamento axial, nós vamos ter a seguinte condição, né? É a mesma coisa que a gente teve lá atrás. Não vou detalhar cada uma dos passos, né? Mas basicamente o torque vai ser a massa específica vezes a vazão, vezes esse raio médio, vezes a diferença das velocidades tangenciais, né? Pensando na interação que tem na borda de entrada, na borda de ataque e na borda de fuga, né? Que é a saída. Então a gente tem essa condição aí. Se eu tivesse uma turbina aí mista, né, ou ainda radial, né, são as chamadas turbinas Francis, o que muda? Muda que eu não trabalho com um raio médio, neste caso, né? A gente acaba trabalhando com os raios em cada ponto, né? Um raio na entrada e outro na saída. Então, aqui é interessante a gente notar que basicamente essa diferença é a mesma coisa que a gente vê lá para as bombas, é muito similar, tá? O detalhe, né, que a gente vê aí é que esse torque ele vai ser negativo, né? Afinal de contas, eu estou extraindo energia do meu sistema, né, que é o fluido. Mas por que isso acontece, né? Porque a gente sabe que a velocidade na entrada ele é maior, porque eu estou com aquele fluido todo cheio de energia, eu vou converter parte dessa energia em movimentação do rotor, essa energia cinética sendo convertida em trabalho, então a minha energia inicial ela vai cair, né, em relação à saída, a saída em relação à entrada, melhor dizendo. Então, naturalmente, eu vou ter um valor negativo aqui. Esse valor aqui sempre vai ser menor, né, do que esses daqui, tá? A gente pode seguir na mesma linha de raciocínio, né, por semelhança ao que a gente já viu lá para as bombas, o cálculo da potência. A gente sabe que a potência é um produto entre o torque e a velocidade angular, né? Então, nós podemos aí para uma turbina de hélice, né, uma turbina de escoamento axial como essa daqui, uma turbina Kaplan, a gente vai pegar lá, eu tinha o raio médio multiplicando aqui, né? Se vocês lembram aí da equação do torque do slide anterior. Esse raio médio multiplicou pela velocidade angular, já virou aqui a velocidade periférica. Ou ainda para uma turbina Francis, né? Radial ou mista, a gente vai ter a mesma coisa. Eu tinha aqui os raios 2 e 1 aqui, né? E agora eu multipliquei pela velocidade angular, vai virar, né, velocidade periférica no raio 2 e no raio 1. É bem simples também. Bom, aí a gente tem como calcular a carga e eficiência dessas turbinas, né?
de um modo bem simples também. O que que acontece? A gente sabe lá que a potência de uma turbina pode ser dada, né, pela carga vezes o peso específico vezes a vazão, né, do nosso fluido, do nosso escoamento. Isso a gente viu lá, inclusive, em mecânica dos fluidos, né? É basicamente a mesma coisa. Quando a gente tem uma máquina, a presença de máquina no escoamento, foi o contexto que a gente viu lá. Então, aqui para uma turbina é isso, só que eu estou isolando a carga, né? Que é o que eu gostaria de saber. Então, a ideia a gente já pensou aí para trás, né? Como maximizar a potência de uma turbina, né? A gente fez uma análise, né? E aqui também a ideia que carga eu preciso, né, para ter uma determinada potência, para uma determinada potência de turbina, e dependendo do fluido que eu estou trabalhando, dependendo da vazão que eu vou promover, eu preciso de uma carga. Eu quero saber que carga é essa para que eu tenha uma determinada vazão, para que eu tenha uma determinada potência, né? São coisas que a gente tem que analisar quando está escolhendo que turbina trabalhar ou mesmo desenvolvendo a turbina em si, né? Então, veja bem, se eu estou extraindo energia do fluido, a carga real da turbina, né, removida do fluido será maior do que a carga ideal. Então, aqui o raciocínio é simples. Raciocínio de que a gente sempre tem perda no processo. Então, eu estou pegando energia do fluido, convertendo em trabalho, né? Então, eu vou ter que o quê? Na prática, eu vou precisar de muito mais energia do fluido para chegar na potência que eu quero, ou na carga que eu quero. Então, no final das contas, né, a minha carga real, ela vai ser a carga da turbina, né, é ideal que a gente calculou aqui, ó, mais uma carga de perdas, né, a gente coloca lá entre 1 e 2, né, é só um número qualquer aqui, mas seria entre a superfície de controle 1 e a superfície de controle 2, né, que a gente estabeleceria como sendo na turbina, né, o volume de controle, né. Então, a nossa eficiência baseada nisso aí é bem simples, né? Eu vou ter que a carga que a minha turbina tem, que eu calculo aqui teórica, ela é menor do que a carga real que vai ser retirada, né? Eu vou precisar em relação a um potencial de um fluido. Então, por exemplo, vou instalar uma turbina, né, em um reservatório para aproveitar um potencial que eu tenha hídrico, né? E eu faço um cálculo, eu preciso saber de fabricante qual que é, o rendimento de uma determinada turbina, né? Então eu faço o cálculo lá, por exemplo, a partir da potência dela, né? E sabendo esse rendimento que o fabricante me dá, eu sei qual que seria esse potencial real que eu preciso fazer. Eu não posso simplesmente fazer o cálculo e utilizar sem raciocinar que todos os nossos equacionamentos foram baseados, né, em situações ideais. E aí a gente dá uma corrigida nisso através dos rendimentos, né, potencializando um pouco mais o nosso fluido para daí nos render a potência, né, que a gente deseja. Então vamos lá, a gente vai fazer um exemplo, mais um exemplo, utilizando-se aí, no caso, de uma turbina de escoamento axial agora. Então, como de costume, vamos ler o enunciado, né? Então lá, a água escoando a 4 metros por segundo, como a gente pode ver aqui, ó, é direcionada do estator, né, das pás fixas aqui, ó, para as pás, né, do rotor aqui, ó, de uma turbina de escoamento axial com um ângulo de 28 graus. Então, aqui esse ângulo alfa 1. E sai, né, depois de interagir aqui com o rotor, né, e movimentar ele, sai depois com um ângulo alfa 2 de 43 graus. Se as pás estão girando a 80 radianos por segundo, determine os ângulos requeridos, né, beta 1 e beta 2, né, são os ângulos que eu preciso projetar do meu rotor, né, para que esses alfas aqui, ó, funcionem bem, né? É isso que ele quer dizer aqui quando ele diz assim, ó, de modo que aceitem devidamente, né,
e depois entreguem o escoamento ao estator adjacente, né? Então, eu tenho um estator anterior e estator posterior, neste caso, dessa turbina, né? Essa turbina aqui tem um raio médio de 600 milímetros. Então, vamos lá. Bom, primeiro, o que a gente tem que fazer, né? A gente vai determinar a velocidade periférica a partir do raio médio. A velocidade periférica é bem simples, né? Velocidade angular vezes o raio médio 600 milímetros, ou 0,6 metros. Então, eu tenho uma velocidade periférica do rotor aí de 48 metros por segundo, uma velocidade bem elevada. Sabendo a velocidade periférica do raio médio e considerando essa figura, né, com os dados que o problema deu para a gente consegue diagramar, né, ou esquematizar aqui os diagramas de velocidades, tanto na borda de ataque quanto na borda de fuga. Veja bem, então, o que a gente tem aqui, ó? Nós temos uma velocidade axial aqui que passa pelos estatores e depois rotor aí, né? E, e aí isso é algo que é dado do problema, essa velocidade aqui, ó, de 4 metros por segundo. É a mesma, né, que entra aqui, né? Assim como a gente viu lá para as bombas, nas turbinas, aqui a velocidade axial também, para as turbinas de escoamento axial. A velocidade axial é a mesma na entrada e na saída, tá vendo? No caso dos rotores aqui, né? E aí a gente tem essa velocidade V1 aqui que vem com um ângulo alfa, né? Aqui está pequenininho, mas está puxando para fora, um ângulo de 28 graus aqui, né? Então eu tenho uma velocidade aqui na borda de ataque aqui, ó, direcionada com esse ângulo de 28 graus, né? E aí a gente pode decompor essa velocidade em uma parte aqui tangencial 1, né? A outra parte é a velocidade axial, né? Já, né? E esse ângulo beta aí, ó, ele vai estar aqui, como a gente viu lá na definição, entre o U, né? A velocidade periférica, né? E entre a velocidade aqui resultante, né? Do nosso fluido, né? Velocidade com que ele interage aqui no começo do nosso rotor. Muito bem. A mesma coisa, exatamente a mesma situação a gente tem na borda de fuga. Aqui o nosso diagrama está proporcional, né? O que acontece? Eu tenho uma velocidade rotacional aqui periférica do meu rotor bem elevada, 48 metros por segundo, para uma velocidade axial de apenas 4. Por isso que o nosso diagrama está bem dessa forma. Não tem, a gente tem uma componente bem pequenininha aqui, enquanto outra bem grandona aqui, né? Tá certo? Bom, então vamos lá. Aumentando aqui um pouquinho o nosso diagrama de velocidades na borda de ataque, o que a gente vê aqui então, né? A gente pode trabalhar por trigonometria. Então, eu vou escolher trabalhar com a cotangente do ângulo. O ângulo alfa é conhecido, né? É 28 graus. A velocidade aqui, V1, a gente pode decompor em tangencial e axial, né? Axial é conhecida. Tangencial é o que a gente normalmente precisa, né? Para determinar a potência, por exemplo. Mas nem é o nosso objetivo aqui. O objetivo é determinar os ângulos beta 1 e beta 2. Então, precisar encontrar essa velocidade tangencial aí. Por quê? Porque eu tenho o U aqui, ó, eu tenho esse U, né, que é esse nosso vetor grandão aqui, né? Mas para eu poder relacionar ele com a velocidade axial, eu preciso descobrir essa velocidade tangencial aqui para descontar do U, né? Então, basicamente é o que a gente vai fazer. A velocidade, a cotangente é o cateto adjacente sobre o oposto. Então, pensando para alfa, que estaria aqui, ó, qual que é o cateto adjacente dele, né? Ou seja, vizinho dele. Aqui, 28 graus, né? Tá lá em cima, dividido pelo oposto, que estaria aqui na frente, aqui, ó, o nosso VA, né? Velocidade axial. Então, fazendo uma matemática simples, né? Trabalhando aqui, eu sei que a velocidade axial é 4 metros por segundo, o ângulo eu sei que é 28, faço a conta, chego na velocidade tangencial de 7,52 metros por segundo. E aí, trabalhando agora o diagrama em termos de beta, né? Eu vou trabalhar agora, escolhi trabalhar com a tangente. Aqui, ó.
beta está aqui ou está lá em cima, tanto faz, né? O cateto oposto, né? No caso é tangente, é oposto sobre, sobre adjacente. O oposto é a nossa velocidade axial e o adjacente é o que? É esse grandão aqui, né? O U, né? A velocidade tangencial do rotor, menos o que? Menos a velocidade tangencial do fluido aqui, né? Decomposta dessa V1 aqui. Então, trago os valores para cá e eu chego na primeira resposta, né? Que é o ângulo de projeto de beta 1 ali, ó, né? Que é 5,64 graus, né? Para essas condições, para ser válido esse alfa 1 aí e o alfa 2. Nós vamos fazer basicamente a mesma coisa de modo aí similar para a borda de fuga, né? Então, pela cotangente do ângulo alfa aqui, eu vou determinar a velocidade tangencial 2, né? Então, eu sei a velocidade axial, o ângulo agora é 43, eu chego numa velocidade de saída lá na borda de fuga, a velocidade tangencial, de 4,29. De mesmo modo, né, através da tangente do ângulo beta 2 aqui, ó, eu consigo também a mesma coisa, cateto oposto, velocidade axial, adjacente vai ser a velocidade periférica do rotor menos a velocidade tangencial que a gente acabou de calcular. Então, fazendo as continhas, eu chego com o ângulo de saída ideal para que esse alfa 2 aí de 43 seja real, né? É um ângulo na nossa pá, né, no projeto da pá de 5,23, ângulo de saída da pá do rotor, certo? Para não ficar devendo, vamos fazer mais um exemplo. Agora a gente trabalhou com um exemplo, exemplo 1, turbina de impulsão, né, a turbina Pelton. Exemplo 2, uma turbina axial ou de hélice, né, também conhecido como turbina Kaplan. E agora a gente vai trabalhar com uma turbina Francis, um exemplo de uma turbina Francis, né, que é uma turbina de escoamento radial ou ainda mista, né, neste caso vai ser radial, certo? Bom, então vamos lá. As palhetas guias de uma turbina Francis, né? As palhetas aqui fixas, né? Na figura abaixo direcionam a água para as pás do rotor, né? Que são essas aqui dentro aqui. E estão sendo direcionadas com um ângulo alfa 1 de 30 graus, né? A gente vê o ângulo aqui, ó, certo? As pás estão girando a 25 revoluções por minuto e tem uma vazão, né? Estão descarregando água aí a 4 metros cúbicos por segundo na direção radial. Isso é interessante. Ou seja, nós estamos com o fluxo sendo direcionado para o centro da turbina, né? Então, o alfa 2, né, seria aqui, ó, como a gente pode ver aqui embaixo, esse alfa, esse ângulo aqui, ó, é 90 graus, é um ângulo reto. Então, aqui, ó, note que agora o diâmetro mais externo é onde a gente tem a borda de ataque, né? Porque o fluido está vindo radialmente, vai entrar no sentido de ir para o centro da nossa turbina, né? Então, quando a gente olha isso aqui, para não confundir com a bomba, onde o escoamento vinha pelo centro e com a força centrífuga promovida pela bomba, ele era espalhado para as bordas. Agora é o contrário, eu tenho o fluido vindo pelas bordas e sendo direcionado para o centro para sair axialmente, né? Então, veja, a nossa borda de ataque é aqui, é no diâmetro maior, e a borda de saída no diâmetro menor. Tá? Tem que tomar esse cuidado. Então, veja lá, na entrada tem uma velocidade ali que tem a ver com o ângulo, né? A angulação alfa 1, que veio daqui do estator, né? A mesma lógica de sempre, essa velocidade ela pode ser decomposta em tangencial e axial, né? Ou no caso aqui radial, né? Uma turbina radial. E pode ser resultante, que é a mesma resultante de velocidade aí, é resultante da velocidade periférica que esse fluido vai promover na nossa turbina, né? No rotor da turbina, né? E uma velocidade relativa desse fluido qualquer, aí, certo? Então, o que que eu quero que seja feito aqui, né? Que seja determinada a potência desenvolvida por essa turbina, além da perda de carga ideal aí que vai ser promovida por ela, né? Então, eu tenho meu fluido com uma determinada carga, né? E vai acontecer uma perda, na verdade, a conversão da energia, né? De parte dessa energia do fluido em potência na turbina.
Aí as larguras a largura das pás dessa turbina aqui, né, como se estivesse saindo da tela aí, é de 20 centímetros. Bom, então vamos lá. Inicialmente, né, vale relembrar aqui também, assim como os exemplos anteriores, né, o escoamento é considerado em regime permanente, ou seja, não tem propriedade soberana no tempo. A água é um fluido perfeito, então nós não vamos estar considerando perdas por atrito, por cisalhamento, né? Mesmo a turbina, né? A gente vai considerar que o seu eixo ali é perfeito, não tem perda por atrito mecânico, né? Para determinar a potência, a gente sabe que a gente precisa do quê? Das componentes tangenciais das velocidades, é o que a gente viu na teoria aí nessa aula, assim como a gente viu lá para as bombas, né, radiais. Então, eu vou precisar essas componentes, tanto nas bordas de ataque quanto de fuga aí das pás do rotor, né? Aí, eu coloquei a nota escrita aqui para vocês, né? Como eu estou falando de uma turbina, o escoamento vem por fora, direcionado para dentro, então o raio da borda de ataque é o raio maior e da borda de fuga o raio menor, consequentemente. Então, a gente consegue calcular a vazão da seguinte forma, né? Como de costume, né? Então, o raio 1, que é aqui, ó, é de 1 metro, vezes a área 1 aí, né? A velocidade, melhor dizendo, lá na borda 1, né? Vezes a área 1, e a gente vai chegar, vai calcular aqui bem simplesinho a nossa velocidade radial, né? A vazão é um dado do problema, 2π é da fórmula, né? Vezes o raio, que é 1 metro aqui no caso, vezes a largura da nossa pá, que é 20 centímetros. Então, eu chego na velocidade radial, né, no ponto 1 aí, né, na borda de ataque, de 3,183 metros por segundo. Só que eu vou utilizar para encontrar a velocidade tangencial nesse ponto, que é o que me contribui lá para a potência, né, de fato. Bom, agora observando aqui, ó, pegando na borda de ataque, que é a borda externa aqui, ó, o que que a gente tem? Através de trigonometria, novamente. Então, o ângulo alfa 1 está aqui, eu tenho o cateto adjacente, que é a velocidade tangencial, e o cateto oposto aqui, ó, que é a velocidade radial, né, que a gente acabou de calcular. Então, se eu fizer uma matemática simples, eu consigo calcular a velocidade tangencial a partir da radial, que a gente calculou no slide anterior. Eu conheço esse ângulo, né, dado do problema, chego na velocidade tangencial em 1. Então, aqui é interessante a gente notar que no enunciado está dizendo que a gente poderia fazer exatamente a mesma coisa, os mesmos cálculos para velocidade aqui na borda de saída do fluido, né? Na borda de fuga. Mas o enunciado diz que o escoamento acontece na direção radial, né? Para o centro. E aí, no final das contas, se ele acontece radialmente, esse ângulo é 90 graus, então a velocidade V2 aqui é uma velocidade radial, não existe componente tangencial. Então, essa velocidade tangencial em 2 ela é zero, como a gente pode observar aqui na figura. Não tem uma componente tangencial no ponto 2. Determinando então a velocidade angular, se a gente souber a velocidade angular e a gente sabe as velocidades tangenciais, a gente calcula a potência. Na velocidade angular, a gente sabe, foi dado no problema quantas revoluções por minuto está tendo, né? A nossa turbina está sendo movimentada. Faço uma conversão de unidades aí bem simples e a gente chega numa velocidade angular de 2,618 radianos por segundo. Então, agora a gente consegue calcular a potência. A gente viu a potência sendo calculada em termos da velocidade periférica, mas a gente pode trabalhar aqui também com a velocidade angular, né? Dá na mesma, só utilizar os raios aqui, né? Muito bem. Então, lá, trazendo os dados para cá, que todos eles nos são conhecidos, né? Então, eu tenho a massa específica 1000 kg por metro cúbico, a vazão 4 metros cúbicos por segundo. O nosso raio, que seria o raio 2, é o mais interno aqui, ó, 0,75, mais o ângulo aqui é 90, portanto, eu não tenho velocidade tangencial. Então, está multiplicando por zero, esse termo aqui vai sumir. Aí no raio 1, aí, que é a borda de ataque, né? O raio mais externo.
eu vou ter 1 metro, né, que é o raio lá que a gente viu no slide anterior, vezes o que a gente calculou de velocidade tangencial 1, que é 5,513. Isso tudo vezes a velocidade angular que a gente calculou aqui, ó. Fazendo o cálculo aí, então a gente vai chegar nessa potência, que é uma potência negativa aí, ó, de quase menos 58 quilowatts aí, de quase 58 quilowatts. A potência negativa porque nós estamos extraindo, né, energia do nosso sistema, do nosso fluido, para gerar trabalho na turbina. Então, esse sinal é condizente com o que a gente esperaria, né? Eu estou removendo a energia do fluido, né? Então já era esperado esse sinal negativo, beleza? Bom, aí por fim a gente vai determinar então, né, a carga ideal dessa turbina, né, para as condições apresentadas. Então, a carga ideal basicamente lá seria a potência é igual a carga vezes o peso específico vezes a vazão, né? Então, manipulando aqui bem simplesinho, a potência da turbina a gente acabou de calcular, o peso específico é massa específica vezes a aceleração da gravidade, né? Vezes aqui a vazão, que também é dado do problema. Então, vale lembrar, né, o jogo de unidades que a gente tem aqui, ó. O metro cúbico aqui vai cancelar com esse metro cúbico, esse segundo vai cancelar com o segundo lá que vem do watt é joule por segundo, né? Então, soma esses dois, sobrou o joule aqui em cima e sobrou o quê? Quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. O que é isso daí? Quilograma vezes metro por segundo ao quadrado é Newton, né? Quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. E o Joule nada mais é do que Newton vezes metro. Então, eu tenho Newton aqui embaixo, né, do quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. E tenho o Newton lá em cima do Joule. Então, vai sobrar, no final das contas, metro, que é uma unidade condizente aqui com carga, né? A gente sabe que o conceito de carga, né, ele vai além do que simplesmente um comprimento, né? Energia por unidade de peso, né? A gente viu lá em mecânica dos fluidos. Mas, em termos de análise dimensional aqui, nos ajuda a análise de unidades aí, a ver que está coerente a nossa conta, né? As nossas unidades estão coerentes. Então, a nossa carga aqui também é negativa, no caso, é 1,47 metros, né? O que é a perda de carga que será provocada por a gente estar colocando essa turbina nesse escoamento, tá certo? Idealmente, né? Na prática, essa turbina vai exigir uma carga ainda maior do que essa daqui, né? Vai promover uma perda de carga no escoamento ainda maior do que essa. Beleza, pessoal? Essas foram as referências utilizadas para nossa aula e eu espero ver vocês em breve. Um grande abraço.